A nossa vida, ela não é fácil. Eu falo, a nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo, a vida do crente em Cristo Jesus, ela não é uma vida solitária. Olhe para mim, eu falo o crente em Cristo Jesus, porque você pode ser crente em várias coisas. Quando falamos da palavra crente, está ligado a crer em alguma coisa. Tem pessoas que podem ser crentes totalmente ao diabo, podem acreditar, serem crentes a pessoas, mas o crente em Cristo Jesus, será que tem crente em Cristo Jesus aqui? Eu estou falando daquele que aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu estou falando daquele que aceitou Jesus como o seu maior e melhor na tua vida, o seu exemplo e o seu direcionador. Eu estou falando para você que é crente em Cristo Jesus. Será que tem alguém que veio aqui nesta noite que é crente em Cristo Jesus aqui? Abre a tua boca para dar glória então. Crente em Cristo Jesus é você, somos nós, crentes em Cristo Jesus. E a partir do momento que você aceitou Ele, falou para Ele: Senhor Jesus, eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não consigo viver sem a tua direção. Pai, eu reconheço tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu acredito no Senhor e em tudo que o Senhor fez e continua e vai continuar fazendo por mim. Eu estou falando do crente em Cristo Jesus. E a tua vida, ela não é solitária. Entenda isso, crente. A tua vida, ela não é solitária. Você não está sozinho. Você não está sozinha. A nossa vida, ela não é brincadeira. A vida do cristão, a vida do crente em Cristo Jesus, ela não é fácil. Existem barreiras, existem diversidades, existem pessoas sendo usadas pelo diabo para nos desanimar. Mas entenda e acredite isso de uma vez por todas: você não está sozinho. Você não está sozinha. Não está sozinho. Não está sozinha. E nessa nossa vida, caminhada cristã, não conseguimos viver sem algumas coisas. Eu estou dizendo que nessa caminhada que você optou, escolheu entrar, que é Cristo. Porque quantos acreditam aqui que Jesus é o verdadeiro caminho? Será que tem alguém que acredita aqui? Que você está no caminho certo, no caminho verdadeiro, no caminho que é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. E nesse caminho, nós não conseguimos viver sem algumas coisas. A primeira, você não consegue viver sem a palavra de Deus. A primeira, você não consegue viver sem a palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o que está escrito lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, a palavra que é racional, e ela não é
falsificada. O crente em Cristo Jesus não consegue viver sem a palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Salmos de número 119, no verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha o que está escrito lá em João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O crente não vive sem a palavra. O crente não consegue, presbítero Guilherme, viver sem a palavra. Será que eu estou falando de você aqui? Será que eu estou falando de você aqui? Sabe por quê? Porque a palavra é o que te dá o guia. A palavra é a tua direção. A palavra é o que te coloca de pé. A palavra é o que te dá clareamento nesse caminho que você está. A palavra é o que te renova. Levante a tua mão, porque eu já estou profetizando. Levante a tua mão, porque eu quero declarar sobre a tua vida. A palavra é o que te dá ânimo. A palavra é o que te dá vigor. A palavra é o que te dá alegria. A palavra é o que te renova. A palavra é o que te batiza. A palavra é o que te leva para o céu. Esta é a palavra. Você não vive sem a palavra. Você não consegue ficar distante da palavra. A palavra é a tua base. A palavra é a tua estrutura. A palavra é a tua rocha. A palavra é o que você precisa. E o que você precisa, mulher, o que você precisa, homem, o que você precisa, jovem, é de Jesus, que é a palavra. Levante a tua mão para dar glória, vai. Levante a tua mão para dar glória, porque Ele está na casa, Ele está falando aqui. Você veio por causa da... Você veio por causa da... Você está aqui por causa da... Então glorifica o nome dEle. É a palavra que te garante. Garante o quê? A tua vitória. A palavra que garante o quê? A tua conquista. A palavra de Deus é o que garante aquilo que você veio buscar. O que você veio buscar? Fala para ele. Ela garante o que você necessita. Para encerrar e a gente adorar, ir embora para casa. O crente em Cristo Jesus não consegue viver. Olhe para quem está do teu lado e fala assim: sem as orações, fala mais alto, sem as orações e sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo. O crente em Cristo Jesus, ele não consegue viver sem a palavra, mas também não consegue viver sem as orações e sem a presença do Espírito Santo. Sai do teu lugar aí agora, mas sai glorificando, levanta, dá um pulo nessa poltrona aí agora, porque nós vamos encerrar esse culto ouvindo sobre a palavra. Você não consegue viver sem a palavra, entenda isso. Deus disse para Josué: Josué, medite de dia e de noite. Medite na palavra. Não se aparte do livro dessa lei. Que lei era essa? Essa lei era Você não consegue viver sem a palavra. Você é dependente da palavra. Mas também você não consegue viver sem as orações. O que é orar? Orar é dialogar com Deus. Orar é você bater um papo com Deus. É você falar: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas limitações, mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui para falar com o Senhor. Orar é dialogar com o Pai. Orar é dialogar com o teu Criador, com aquele que te sustenta. E aquele ou aquela que ora, ela cresce, porque o crente que ora, ele continua crescendo o tempo todo. Será que tem alguém que está orando aqui? Será que tem alguém que está orando aqui? Será que tem alguém que está orando aqui? Pois é, quanto mais você ora, mais você cresce. Quanto mais você ora,
mais você cresce, a tua intimidade com Deus cresce, o teu relacionamento com Deus cresce, e o teu nível de intimidade, espiritualidade cresce. Quem recebe essa palavra aqui dá um brado de vitória. O crente não consegue viver sem a presença do Espírito Santo. O crente não consegue viver sem a presença do Espírito Santo. Vou repetir. Você não consegue viver sem a presença do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? João capítulo 14, versículo 16 e 17. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas você pode receber. Você pode receber, o mundo não pode receber, mas aquele que acredita em Cristo Jesus, ele pode receber. Porque não vê, o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás convosco. Você que aceitou a Cristo, você que reconheceu a Cristo, dentro de você habita o maior. Que maior? A presença do Espírito Santo. Aonde você pisar a planta do seu pé, Ele pisa contigo. Ele pisa contigo. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele te guia, ele te ensina, ele te fortalece, ele faz você vencer a carne. Quem acredita nisso aqui, levante a tua mão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. E ele manda dizer para a igreja: vou fortalecer algumas pessoas aqui hoje. Vou fortalecer algumas pessoas aqui hoje. Você veio por causa dele e ele está na casa. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão porque ele te conhece. O Espírito Santo vai fortalecer algumas pessoas aqui hoje. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Olha os teus filhos aí agora, meu Pai. Olha os teus filhos aí agora, Espírito Santo. Eles vieram por causa do Senhor. Eles vieram por causa do Senhor. Estenda a tua mão, ó Pai, e derrama essa força, derrama esse ânimo. Receba essa virtude que desce dos céus, e quem manda é o Espírito Santo. Recebe essa unção, recebe essa virtude, recebe essa unção, recebe essa virtude, glorificando ao Senhor Jesus.